E agora, meu querido e minha querida? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo desse canal novo, agora valendo, né? Não é o vídeo de abertura. Mas antes de você continuar e antes de discutir o tema de hoje, eu queria te pedir, porque esse vídeo não é monetizado, não vai ser monetizado, não tem interesse de ter anunciante, nada disso. Esse é um serviço da Casa da Videira. Então eu quero te pedir, por favor, se você chegou agora, clica aqui embaixo, dá um joinha, compartilha. No final, por favor, faz seu comentário, se você achou bom, se achou ruim, que dúvida você tem, o que você quer para frente. Ativa o sininho para você receber notificações. Isso tudo ajuda que o algoritmo do YouTube acompanhe a gente de perto. Mas vamos lá, e agora? O tema que a gente vai falar nesse primeiro vídeo é: será que é o fim do mundo? Será que é o fim do mundo? Muita gente tem falado comigo, é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E olha, a resposta que eu tenho para dizer sim e não. Vamos lá, vamos discutir aqui um pouquinho o que é esse negócio de fim do mundo. Obviamente, essa ideia de fim do mundo está muito na nossa cultura, ligado à tradição, né, das pessoas falar isso é apocalíptico e isso acaba. Eu não vou discutir aqui esse aspecto mais religioso da coisa. Mas sim, eu vou querer chamar você para definir, para a gente poder discutir as próximas perguntas que a gente tem pela frente. Acho que antes de mais nada, é a gente discutir: será que a gente está no fim do mundo? Bom, quando a gente fala fim do mundo e diz não, é porque a gente se refere a uma palavra grega chamada cosmos, né? Cosmos, o mundo, né? Ou seja, tudo que existe, o universo inteiro. Não, a gente não está no fim do cosmos, não, mas não mesmo, né? De jeito nenhum. Agora, tem uma outra palavra que também é traduzida como mundo, né? Mais propriamente seria traduzido como era ou como tempo, né? Mas que seguramente, né, do grego se traduz como mundo, né? Quando se fala o mundo romano, o mundo egípcio, o mundo isso, que é a palavra aion. Então são duas palavras no grego que significam mundo, né, era, tempo, e a resposta é se esse é o fim do mundo, não. Pode ficar tranquilo, né? A escala do universo, se o universo vier a ter um fim, ele sofreu um encolhimento para uma singularidade, isso está na escala de bilhões de anos. Então, seguramente, a não ser que você tenha uma expectativa de vida muito alta, né, que eu acho que não é o caso, você não vai estar vendo agora o fim do mundo. Mas se a gente usar o conceito de Ion, e eu queria convidar você para olhar para isso, para que isso te dê elementos para você começar a descobrir suas próprias respostas, que é o que interessa aqui, sim, esse parece ser um fim de um tempo. Quando a gente fala de Ion, deixa eu explicar um pouquinho para você o conceito. Nas eras geológicas, por exemplo, a palavra Ion, né, acabou dando aquilo que em geologia a gente conhece como eons, né? Então você tem lá o Paleozoico, você tem o Cretáceo, né? Você tem os grandes etapas geológicas e você tem eons, né? Grandes eras. E a gente tem era quaternária, era terciária, essas coisas todas. Então, sim, todos os Ion têm começo e têm fim. A gente pode falar, por exemplo, de um grande final, né, que a gente conheceu, de um grande tempo, que foi há 65 milhões de anos atrás, aproximadamente, que foi o tempo no qual acabou a era dos dinossauros, né? Tem filmes sobre isso, tem ficção sobre isso, tem um monte de coisa. Tem um monte de canal de ciência super bem qualificado. Eu posso te indicar o Pirula, posso te indicar. Puxa vida, acho que o Pirula é o melhor canal que tem para falar sobre isso. Mas tem um monte de canal de ciência, nerdologia. Nossa, tem muita coisa, história, né? Canais de história tem fantásticos. Bom, você pode ir lá discutir um pouco sobre isso. Sim, tem começo e tem fim. Começou um dia, acabou outro. Né? Lógico que normalmente não é assim, tão meteoro desse jeito. Mas
Aliás, dizendo, né, esse é um outro canal muito bom que a gente gosta de assistir aqui, que é o Meteoro Brasil, aqui de Curitiba também. Bom, é, quando a gente fala de tempo, né, a gente pode localizar e pensar que tempos, né, podem ser, por exemplo, é, se a gente pensar no Holoceno, né, 12 mil anos para cá, ou se a gente pensar no tempo de existência do gênero Homo, né, que tem mais ou menos, se a gente chutar aí, deixar a coisa, entre 1 e 2 milhões de anos, que existe o gênero Homo, né? Várias espécies foram surgindo, até que 40 mil anos atrás tinha umas 7 espécies Homo aí frequentando o planeta e uns 30 mil anos com segurança, qualquer coisa pergunte aos nossos amigos biólogos, a gente está sozinho como gênero Homo, só tem Homo sapiens, né? E, bom, o tempo do Homo sapiens, sim, tem um começo e muito provavelmente tem um fim, né? Mas esse tempo do Homo sapiens, se você olhar, esses últimos 200 mil anos em que a gente está aí, os últimos 30 mil anos que a gente está sozinho, somente há 10 mil anos a gente iniciou, né, um novo tempo, que foi aquele que veio com a agricultura. Né? Aquele que veio com a agricultura e com o início da agricultura acabou um tempo. O tempo dos seres humanos exclusivamente caçadores e coletores. Né? Mais adiante, né, a gente vai ver que esse tempo da agricultura, mais ou menos 7, 8 mil anos atrás, deu origem a um grande tempo chamado civilização. E eu queria dizer uma coisa para você. Quando se fala de fim do mundo, precisamente, a gente fala muito de fim da civilização. E sim, essa experiência, nesses nossos 200 mil anos como espécie, nesse 1 milhão de anos que a gente existe como gênero, 1 milhão, quase 2 milhões de anos, nesse tempo que a gente existe como Homo sapiens sozinho, a civilização é um período. Né? E esse período, como grande período, como grande aion, tende a ter um fim, um dia. Né? Bom, dentro da civilização a gente teve vários períodos, né? O período dos grandes impérios, né? O período dos pequenos estados, lá no começo na Mesopotâmia, né? Os impérios que foram explodindo aqui e ali no mundo, tudo. Você pode falar, ó, teve o tempo dos Incas, o tempo do Maia, os tempos dos Sumérios, o tempo dos persas, o mundo, como se chama, o mundo egípcio, o mundo romano, o mundo eh, da Idade Média. Esses mundos acabaram. Esses mundos tiveram começo, tiveram fim. Não foi numa data certa, nem numa outra data certa, mas eles tiveram a sua hegemonia e um dia acabou. Um dia acabou. Da mesma forma, se a gente poderia localizar o tempo da modernidade, que você localiza aí, né? Se você seguir alguns autores, como Ivan Illich, você vai ver a origem da modernidade lá no século XI, ela vai aparecer de fato no século XVI, vai criar o indivíduo, vai ter todas essas grandes navegações, a centralidade do mundo vai se deslocando na direção da Europa. Bom, esse mundo também tem um começo e com certeza tem um fim. Dentro desses mundos que a modernidade gerou, né, a gente teve um mundo que foi o mundo da manufatura, o mundo da Revolução Industrial, a gente tem o mundo dos impérios do século XIX, da Revolução Industrial, como eu falei, depois você tem o mundo dos estados, que parece que está acabando. Né? Então o Estado moderno, ele também vai tendo o seu fim. A gente está aparentemente vendo e observando esse fim se aproximando. E a gente pode, mais precisamente, eu queria convidar você a fazer uma marca aleatória de que o mundo que começou mais ou menos em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, parece que está chegando ao fim. Esse mundo foi um mundo que inaugurou o Estado de Bem-Estar Social, né, que estabeleceu um padrão meio universal de governança, de tentativa de manter a paz por determinados caminhos. Tem um outro mundo aí que começou muito fortemente nos anos 80, que a gente chama de neoliberalismo. Né? Esse liberalismo todo e essa hegemonia do pensamento financeiro, esse parece que está realmente enfrentando o seu final. Esse final de mundo ele se coloca diante da gente com uma série de finais ao mesmo tempo.
Porque, de repente, as apostas que a gente fez nos últimos 70 anos, do império do indivíduo, do isolamento, do individualismo, da acumulação de capital, né, de não mexer nos pontos essenciais, de usar o planeta como se fosse um recurso que eu posso usar, entupir de lixo, 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 até que nada vai acontecer. Um crescimento exponencial, né, da população humana, que em 1918 era cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo, e hoje nós estamos aí batendo 7,7 bilhão. Né? É, é um número razoavelmente grande, que houve condições específicas para que isso existisse. Bom, tudo indica que a gente passou de determinados limites e esse mundo, sim, está acabando. A pergunta que a gente faz agora é o seguinte: cada mundo que acaba, ele não acaba. Né? Se você perguntar aos indígenas que estavam aqui em 1500, dia 22 de abril de 1500, o mundo deles começou a acabar. Aquele mundo, aliás, que existia até 22 de abril de 1500 aqui em Pindorama, acabou. E eu acho que a gente pode olhar para esse fenômeno dos mundos que acabam, né, desses vários que eu citei, e você vai perceber que você vai falar assim: Cláudio, mas não acabou. Está aí. Os indígenas estão aí. Tem gente que vive na Idade Média, tem gente que vive ainda em sociedades industriais, outras pré-industriais, tem gente que vive em sistemas de reinados, tem gente que vive em sistemas mítico-mágicos, tem até gente que é caçador-coletor. Ainda tem os bosquimas lá na África, por exemplo. Ou seja, existe sempre um remanescente que descobre um grande fator, que tem algo para fazer depois do fim do mundo. A pergunta que eu queria que você raciocinasse comigo é: o que a gente faz depois do fim do mundo? Porque parece que o fim do mundo chegou. E chegou de uma maneira avassaladora, difícil, complicada. Né? Chegou com uma doença, com uma pandemia. E se não essa pandemia, né, um experimento de engenharia social absolutamente inédito. Né? Nós paramos o mundo, paramos a economia que estava hiperinflada, hiperalavancada, né? As pessoas trabalhando, por exemplo, na área financeira, com fatores de valorização, tudo pensando no futuro, como se a gente tivesse recursos para sempre, como se não tivesse doença, como se nunca acabasse a água, como se nunca mudasse o clima. Bom, e de repente a gente recebe uma freada. E há muito tempo aqui na Casa da Videira a gente vem dizendo: desce disso. Imagina que fosse um ônibus, esse ônibus desse tempo pós-45 que está andando aí, e esse ônibus a gente vem dizendo: desce daí, desce daí, desce daí, desce daí. Bom, agora, o que você tem diante de você? Um ônibus descendo a ladeira a 150 por hora e vai bater num muro lá na frente. Bom, minha primeira dica para você. Primeiro, é mais fácil você entender que o mundo realmente está chegando no seu fim, pula desse ônibus. É óbvio que vai ser mais difícil pular num ônibus a 150 por hora, mas a opção a não pular é encarar o muro, que está lá na frente dessa descida, e que agora entrou em aceleração. E se não for nesta crise que a gente está passando, vai ser na próxima, não tenha dúvida. Há 30 anos eu venho falando: olha, vai ter uma pandemia, vai ter uma pandemia. Porque todo mundo que estudou microbiologia sabia que não era se ia acontecer outra coisa como a gripe espanhola, é quando. E o quando pode ser que seja agora, com esse coronavírus. Se não for, é uma boa lembrança, porque olha, parou tudo. Bom, se você pula agora, existe uma chance de sobrevivência. Eu quero voltar e terminar esse vídeo lembrando aqui: imagina lá os dinossauros, 65 milhões de anos. E de repente, num belo dia de pôr do sol, você vê aquela bola de fogo vindo na sua direção. Imagina que dois dinossauros olhassem: olha que linda luz vindo na nossa direção. Isso, ele começa a querer tirar uma selfie, olha que bonito. Né? Ou alguns bichinhos menores se escondem por aí. E o que aconteceu naquela ocasião? 95% da vida do planeta desapareceu. Mas observe bem, a vida é o setup desse planeta. 5% sobreviveram. Bom, você pode escolher seu dinossauro, que nesse momento vai ficar sonhando, ou que não está acontecendo nada, vamos tirar uma selfie, que uma parte de pessoas está fazendo isso. Ou você pode ser, pior tipo ainda, que é muito próprio de todos esses tempos e eras. Eu quero chamar a tua atenção para isso para terminar aqui o vídeo.
Todos os tempos e eras que eu citei, principalmente no tempo da civilização, sempre tiveram duas marcas. Dizer assim, sempre foi assim e sempre será assim. Nós estamos diante de um fato agora de que não sempre foi assim, nem sempre terá que ser assim. E se você insistir, você vai começar a ter a fantasia de querer voltar para trás. Como é que a gente volta para a situação que a gente estava há 4 meses, 5 meses atrás? Em que tudo ia funcionando, vamos bombar, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Se você tentar isso, você vai estar fadado a seguir o caminho dos dinossauros. Mas se você quiser pensar como aqueles indígenas que sobreviveram a N fins de mundo, desde 1500 para cá, ou aqueles dinossauros que sobreviveram, sabe, eles sobreviveram. Nós temos vários aqui em casa. Olha para as aves. Elas são, mais provavelmente, o sobrevivente evolutivo dos dinossauros. Se adaptaram a um novo mundo que emergia, com condições de temperatura completamente diferentes, com condição de oxigênio completamente diferente, com comida completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, com tamanho completamente diferente. Aqueles que se adaptam conseguem passar e descobrir que existe vida depois do fim do mundo. No próximo vídeo, a gente vai abordar um dos temas. Bom, quando o fim do mundo se aproxima, o que eu faço? Isso é um problema ou isso é outra coisa? Então eu queria convidar você, daqui a 2 dias a gente vai gravar outro vídeo, e o nosso tema vai ser: será que nós temos um problema diante de nós? Temos ou não temos? E agora? Então, lembra, antes de sair, assina o canal, se inscreve, dá um joinha, a gente está começando. E olha, se você sabe editar vídeo, se você sabe fazer vídeo melhor do que esse, se você sabe botar vinheta, se você quer colaborar, aproveita que está aí em casa em isolamento e vamos trabalhar junto. Fala, Cláudio, eu posso ajudar com isso, eu posso melhorar a cara do canal, melhor iluminação, dar dica, fala como é que... Cara, isso aqui é um canal coletivo, não é ideia do Cláudio, é ideia da gente, aqui a gente conversa, faz uma reuniãozinha de pauta. Esse é o primeiro vídeo, vai estar cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de coisa, mas eu queria convidar você a construir junto com a gente esse canal, que seja um lugar para a gente interagir, conversar. E olha, se estamos vendo o fim do mundo, o fim de um Ion, eu queria dizer a você que a vida é mais forte do que o fim do mundo e a gente vai poder escolher se fica olhando para a bola de fogo na nossa direção e falando que bonito e tira selfie, se a gente fica insistindo e negando que ela está vindo e tentando fazer retornar o mundo que está acabando, ou se a gente se prepara de cabeça, mergulha, foge desse ônibus, sai dele e arrisca para o próximo mundo. Porque o próximo mundo vai emergir depois dessa crise. Isso vai passar, como tudo passa. Eu queria convidar você a passar com a gente. Até lá, por favor, assina o canal, fica com a gente. Quero ouvir seu comentário, quero ouvir, olha, não gostei disso, faz assim. Por favor, é só o primeiro. E você está falando aqui com um tiozão, cheio de problema, que não sabe fazer tudo direitinho. Estou aqui muito contra a minha vontade, mas com muita vontade de conversar com você. Me dá um prazer enorme falar com as pessoas. E eu vou ter um prazer imenso de falar contigo. Um abração, tudo de bom. Tchau.